Alguns anos atrás, eu trabalhei numa empresa e era bem iniciante, né? Mais de 14 anos lá para trás, lá. Estava iniciando, fiz o curso do Senai de eletricista e fui trabalhar, né? Entrei de auxiliar, nessa empresa que eu entrei de auxiliar, aconteceu um fato muito interessante sobre, né, sobre lá os fios e cabos, certo? Uma experiência que vai enriquecer aí o seu conhecimento e vai abrir um pouquinho a sua mente, tá certo? Houve um problema na área de trabalho, tá? E vou estipular aqui como um galpão. Imagine que isso aqui é um galpão da empresa, né? Que é a empresa, certo? Que é a empresa, certo? Que acontece aqui em cima, aqui, ó, nessa parte superior, isso aqui, para vocês terem ideia, isso aqui, ó, da parte de baixo até a parte de cima é aproximadamente uns 20 metros de altura, certo? Uns 20 metros de altura. Aqui em cima tem as pontes rolantes, certo? Ponte rolante, eu não sei se vocês sabem o que é, mas você vai poder, se você quiser pesquisar na internet, você vai ver o que é uma ponte rolante, tá certo? O que aconteceu nesse problema, nesse galpão? O sistema de iluminação do galpão entrou em curto, certo? O sistema de iluminação entrou em curto, né? Então, os técnicos da área foram procurar ver o que estava acontecendo, tá certo? Aqui imagina um quadro de distribuição, tá certo? E aqui é fase 1, fase 2 e fase 3. R, S e T, certo? Disjuntor. Imagina, não leva muito em consideração o desenho, não, é só mesmo para que você entenda o que aconteceu lá. O sistema de iluminação havia caído, né, da unidade lá, né, da empresa. E precisava de solucionar esse problema. Ou seja, uma casa que está em curto, né, a energia está em curto, né, e os técnicos foram ver o quadro geral. Esse aqui é o quadro geral de distribuição. Esse quadro geral, eles começaram a fazer diversos testes aqui no quadro geral. Quando eles armavam um disjuntor, o que acontecia? O disjuntor caía. Então, entenderam que o sistema de iluminação estava em curto, certo? Todo o sistema de iluminação estava em curto. Então, não conseguia achar o defeito desse problema, porque duas coisas aconteciam aqui. Era muito alto, tá certo? Para vir nas lâmpadas, 20 metros de altura, então não se conseguia vir ali rapidamente. E era aqui uma linha de produção, uma área de produção. Imagine isso que fosse uma casa. Então, que você vai ver um defeito numa casa e que precisava de tirar, né? Você precisava de resolver o problema da iluminação, porque a casa estava em curto. E aí você vai no quadro para retirar o defeito, né, da iluminação. O circuito de iluminação, isso aqui é só uma introdução. O circuito de iluminação, nós vimos aí, ele é basicamente isso aqui, ó. Esse é o circuito de iluminação, tá certo? Esse aqui é o circuito de iluminação. Então, eu tenho fase, eu tenho nêutron, tá certo? Aqui eu tenho o interruptor, tá certo? Interruptor, ó, interruptor. E aqui eu tenho a lâmpada. Nós temos isso lá no curso, né? Provavelmente você já deve ter visto isso daqui lá, com certeza. A maioria dos alunos já viram que eu acompanho a rotina de vocês, consigo visualizar a evolução de cada um e vou entrando em contato com cada um para ver o desenvolvimento, a dúvida. O curso é 100% didático e também tem um acompanhamento. Então, ou seja, esse aqui é o sistema de iluminação. Isso aqui é o que estava aqui, tá certo? Então, isso aqui, lembrando que é um símbolo de proteção, como fosse o disjuntor aqui. Então, esse sistema aqui estava em curto. O pessoal e os técnicos estavam fazendo um teste normal, que é eu fazer o teste aqui, entre as fases, e ver se estava, onde que estava o curto ali em cima. Só que não conseguia achar, porque quando energizava aqui o disjuntor, quando se energizava o disjuntor, automaticamente caía o disjuntor, porque estava em curto em algum ponto, né? Então, ou seja, bateram continuidade entre os cabos, tá certo? Entre os cabos, para achar onde estava o curto. Não conseguia achar. Por quê? Porque quando batia a continuidade de um cabo para o outro, era como se a energia estivesse passando entre elas, ou seja,
estava verdadeiramente curto, mas não sabia onde estava curto, porque 20 metros de altura e é uma área muito grande, não era aquecendo, uma, duas lá, mas era uma área muito grande. Como é que vai descobrir esse problema, né? Então, teria que, teoricamente, teria que subir lá em cima na iluminação e procurar lâmpada por lâmpada, tirar essa lâmpada e fazer o teste, tirar essa e fazer o teste, tirar lâmpadas por lâmpadas. Ou seja, você ia ter que arrancar cada lâmpada para fazer o teste, para que você fizesse, corrigisse esse defeito. Era o essencial, mas é uma área muito grande. E isso aqui eu usei em uma casa depois que eu fui atender uma ocorrência do mesmo jeito, tá certo? Chegou um eletricista, né, bem antigo, e ele falou, eu tenho uma solução para acabar com esse problema, tá certo? O pessoal não quis ouvir esse eletricista, não era eu na época, era auxiliar, então eu estava aprendendo, na condição de aprendiz também. Então, o que ele fez? Depois de alguns dias, a área parada, ninguém conseguia achar o defeito, que era muito grande a área. O que esse eletricista ele foi fazer? Ele pegou uma máquina de solda, tá certo? Uma máquina de solda, tá certo? Uma máquina de solda. E todos nós sabemos que na máquina de solda, ela tem o positivo, tá certo? E o negativo. O negativo é o terra, tá certo? E o positivo é o tenaz. O que ele fez? Ele pegou esse terra aqui e jogou na estrutura do prédio, lá do galpão. Jogou terra aqui na estrutura. E pegou o tenaz aqui, ó, que é a fase, e ele veio aqui nessas fases, desligou toda a carga do disjuntor, não vinha mais carga nesse disjuntor, então não tinha energia. E o que ele fez? Ele pegou a máquina de solda, o tenaz aqui, ele veio aqui e ponteou aqui. Quando ele bateu a solda aqui, não aconteceu nada. Tá certo? Aí ele pegou essa mesma solda aqui e bateu na outra fase, na R e na S. Não aconteceu nada. Na terceira vez, ele pegou e bateu aqui, ó, na T, na fase T. Quando ele bateu na fase T, deu uma faísca aqui em cima, aqui, senhor. Saiu uma faísca lá em cima. Olha para você ver. Aí ele falou, bate de novo. Bateu aqui, saiu uma faísca. O que aconteceu? O cabo, ele estava em curto, né? Com a estrutura. Então, toda vez que ele fazia isso aqui, acontecia esse problema, tá certo? Anos depois, eu peguei uma instalação elétrica com esse recurso também, né? Todo o sistema de energia da casa estava tudo descontrolado. Era ligar o disjuntor, desligava. Era ligar, desligava. Era ligar, desligava. Eu me lembrei desse recurso aqui, entendeu? Eu me lembrei, puxei do vizinho uma extensão, tá certo? Puxei do vizinho uma extensão, arrumei uma máquina de solda emprestada e consegui fazer esse mesmo teste. Só que no caso da casa onde eu estava, o eletricista, ele fez uma emenda mal feita, onde o neutro e o fase, eles se juntaram dentro do conduíte. A gente conseguiu achar, porque deu os estouros lá em cima, lá, e nós conseguimos achar o defeito. E na época, até o cliente pegou e falou, não, estou fazendo barulho aqui em cima, aqui, ó. Aí quando abriu, era a caixinha que estava com problema. Casa grande, conseguiu. Não estou ensinando aqui para que você venha utilizar isso no seu dia a dia. Você fala assim, não, mas está ensinando, não estou ensinando. Estou falando para você que existem meios e caminhos de nós fazermos instalações elétricas com segurança, com qualidade e de uma forma com que nós consigamos ter êxito naquilo que a gente for fazer, tá certo? Nesse caso aqui, ele conseguiu fazer uma boa instalação, tá certo? Uma correção de uma maneira que ninguém tinha pensado, tá certo? Então, isso é importante, a eletricidade. Sempre trabalhando com segurança, sempre trabalhando da melhor forma, como? Seguindo sempre o planejamento de execução. Mais para frente, na próxima aula, nós vamos ver aí, né, na prática, na próxima aula, quando nós entrarmos aí ao vivo, tá certo? Hoje a gente teve um probleminha de conexão, então por isso as aulas estão sendo subidas depois, nós tivemos esse problema aí, mas para a próxima aula provavelmente não teremos, vamos subir, tá certo?
essas aulas aí e você certamente vai conseguir ver no painel essas instalações. Serão aulas mais práticas e aonde você vai ver aí as instalações. Então, não se esqueça disso, tá certo? Use, abra, é a questão lá do Mindset, eu já começo a abrir um pouco as aulas bônus, tá certo? Mindset para eletricista, então abra, né, a sua cabeça para instalações elétricas, compreenda, leia, procure mesmo artigo dentro do curso, a gente tem bastante material, pergunte lá dentro do curso, pontue lá dentro do curso, que isso é importante para nós, ver aonde precisa de melhorar, onde precisa de avançar, e certamente a nossa alegria é ver a satisfação de vocês em instalações elétricas, tá certo? Forte abraço, sucesso, tudo de bom na sua carreira de eletricista, seja você também um eletricista de sucesso. Forte abraço. O Adriano, ele é o nosso aluno do curso Elétrica Prática, da cidade de São Paulo, e está conosco aí, tendo uma média muito boa lá dentro do curso lá. O Adriano tem tido uma média boa lá, uma frequência boa lá, e também entrou no curso para aprender, né, um pouco mais sobre instalações elétricas. É isso mesmo, Adriano? Se apresenta para a gente aí nessa breve apresentação. Opa, boa noite. Me chamo Adriano e entrei, né, nessa jornada aí para mim poder aprimorizar um pouco mais os meus conhecimentos com elétrica. Como eu não sou eletricista, mas eu tenho uma noção básica assim de elétrica. Então eu me inscrevi nesse curso, né? E para mim poder estar aprimorizando mais o conhecimento com elétrica. Tenho aprendido muito aí com as suas aulas, com as suas explicações, né? Tinha as minhas dúvidas que eu comentava lá. Tirei muitas dúvidas que eu tinha e gostei muito do curso. Eu até mesmo indico aí para os colegas aí para poder fazer esse curso aí, que é bom. Legal. O professor também tem explicado certinho, gostei. É isso aí. Então, 100% aí eu indico aos meus colegas aí desse curso e vão para cima aí, vão para frente. E quanto mais conhecimento, melhor. E é bom para todos nós, né? Quanto mais conhecimento, melhor.